Obrigada, pastora Cimeia. Bom dia a todos que estão conosco através dessa via. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e também me sinto desafiada a permanecer, a perseverar. Em dias tão difíceis que a gente tem vivido, tão desafiadores, entre tantos outros problemas e tantas outras questões dos desdobramentos que nós estamos vivendo no contexto dessa pandemia, às vezes nós podemos ser distraídos ou até abatidos com tantas más notícias que nos afligem todos os dias. Eu acredito que todos nós que estamos aqui reunidos nessa manhã, conhece pelo menos uma pessoa que partiu por causa da pandemia, dessa doença, desse vírus, ou foi afetada diretamente por ele, na economia doméstica, nos desdobramentos e sequelas que essa doença traz. Enfim, nós vivemos um momento muito delicado. E quando nós vivemos um momento delicado, a nossa tendência é focar tanto no problema, na má notícia, na adversidade, que às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo nessa oportunidade, porque Deus não se ausentou do trono, Deus não perdeu seu poder, sua autoridade, ele não está medindo forças com Satanás, Deus é Deus, soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, e ele reina. E algumas coisas ele vai permitir, sim, mas jamais ele vai desperdiçar coisa alguma. Nós não vamos passar por nada inutilmente, né? Nós não vamos passar por nada sem que isso gere em nós algo novo, se nós realmente estamos caminhando, buscando novidade de vida e buscando entender o propósito de Deus para nós. E essa luta antiga que nos incendeia, vamos dizer assim, nos desafia, porque tem horas que eu não sei vocês, mas às vezes eu me sinto como Davi lutando contra Golias. As situações parecem tão impossíveis aos nossos olhos, mas é justamente essa história que me conforta. É justamente essa história, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Quando todos os nossos recursos terminam, os recursos de Deus estão disponíveis e abundantes. E ele continua usando as coisas que não são para reduzir a nada as que são. E ele continua desejando levantar e conclamar a igreja à ação. Muitas vezes a gente espera que a ação seja terceirizada. A gente está acostumado a querer que outra pessoa resolva o que nós podemos resolver, né? E nós podemos contribuir, nós podemos fazer alguma coisa. Quem constrói um país abençoado não é o governo A, o B ou C. O que constrói o país abençoado é a conscientização de cada cidadão, e principalmente nós, cristãos, conclamados, então, convocados pelo Senhor, assumimos uma nova postura, uma nova atitude diante da vida. Isso, inevitavelmente, vai reverberar na arena pública, vai reverberar na coletividade. Se eu fui alcançada pelo poder transformador da cruz, eu vou me tornar uma mãe melhor, uma irmã melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma vizinha melhor, uma cidadã brasileira melhor, né? Então, isso passa pelo individual e transborda para o coletivo. E, gente, nós temos um desafio tão grande hoje, que é cristianizar cristãos. Como o cristianismo está muito nos nossos lábios, nas nossas camisetas, na nossa roupa, na nossa aparência, mas não está nas nossas atitudes práticas. Esse eu acho que é o grande desafio da cristandade do século 20 e 21. Não temos o Senhor só nos lábios, né? Me estremece o versículo: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E afetados diretamente também por um evangelho equivocado, da hipergraça, né? Onde não se compreende a graça de Deus, as pessoas estão pretendendo usar a graça como justificativa de não santificação. Usar a graça como justificativa de não envolvimento com aquilo que Jesus se envolveria, né? Então, Jesus já fez tudo, eu não preciso de fazer nada, e eu só quero receber. Isso é um equívoco que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo, né? Mas tem tudo a ver com o individualismo do tempo vigente, daquilo que a gente está vivendo hoje,
E é muito sutil. Às vezes nós não percebemos imediatamente o quanto nós somos conduzidos à acomodação. E quando somos convocados ou nos sentimos impelidos a participar de algo, como que a gente quer tornar isso público para que a gente pareça tão bondosas e envolvidas e generosos aos olhos dos outros, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que quando a gente se envolve, quando a gente trabalha, quando a gente está engajado em alguma coisa, quando a gente está servindo, funcionando, né, como corpo de Cristo, a gente não deve fazer propaganda disso, não. Inevitavelmente, não se pode esconder uma luz acesa debaixo de uma cama. Não tem como. Mas que não sejam os seus lábios, que não seja o seu celular, que não seja as suas fotos que anunciem a sua bondade. Que Deus use a boca de terceiros para que o nome dele seja glorificado através das nossas ações, né? E ações que nascem não do desejo de autopromoção, mas que nascem do discernimento de quem nós somos em Cristo. Que se somos corpo de Cristo, somos as mãos de Cristo, somos os pés de Cristo, somos o coração de Cristo, que se envolve com aquilo que o mestre se envolveria. Eu queria que, se você tivesse uma Bíblia aí, você abrisse comigo em Lucas, capítulo 1. E nós vamos ver a partir do verso 25, essa história que já é tão conhecida da gente. Não, é Lucas capítulo 10, né? Eu disse errado. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, ok? Essa história nos é bem conhecida, mas vamos deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração, que ele quer nos ministrar. Eu sempre chamo essa mensagem, eu sempre chamo esse texto quando eu quero falar de amar ao próximo. E gente, se erguer a voz em favor daqueles que não podem defender, ser o defensor de todos os desamparados, como é a nossa convocação em relação às crianças, que está lá em Provérbios 31, não à toa, não coincidência na minha perspectiva, esse texto está no mesmo capítulo que fala da mulher virtuosa, né? Porque a mulher tem esse coração inclinado à generosidade, é da ordem do feminino apresentar ao masculino a generosidade. Então, as mães ensinam aos filhos. Se você for procurar saber com a maioria dos homens por que eles tiveram seu coração inclinado à generosidade, grande parte deles, não todos, mas grande parte deles, vai atribuir isso à educação, à parte da educação materna. Então, a mulher sempre inclinada à necessidade do outro. Essa mulher no plano original, né? No plano de Deus, no prumo de Deus, né? Na feminilidade segundo o coração de Deus. Vamos lá. A partir do verso 25, capítulo 10 de Lucas, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. E certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Isso é um desafio
enorme, porque eu presto atenção, e eu queria chamar a atenção de vocês para a atitude do samaritano, sem mencionar o que já é o óbvio no texto, né? Que o levita e o sacerdote estão diretamente ligados à prática da adoração, ou seja, eles oficiam diante de Deus, eles estão diante de Deus, pelo menos deveriam, e eles olham a situação e passam de largo. Os samaritanos e os judeus não se davam, né? Um povo julgava o outro não santo o suficiente, não puro o suficiente, e por isso a divergência entre eles era muito acentuada. E por isso mesmo Jesus desenha aqui para a gente essa parábola, dizendo que ele não está nem um pouco preocupado com as nossas divergências particulares, ou ideias e pensamentos que divergem. O Senhor não está preocupado com o partido político que a gente levanta a bandeira, o Senhor não está preocupado em o tipo de opiniões e discussões que nós temos. Isso aqui não conta, isso no reino de Deus, isso não conta. O que conta é nós realmente obedecermos ao que o Senhor designou para nós. Então, muitas vezes, a gente desvia a nossa atenção ou coloca a nossa esperança onde ela não está. Né? A gente sabe que hoje na arena pública nós precisamos de pessoas que revejam leis, que oficiem em favor das crianças, e a gente sabe disso tudo, mas nós não queremos trazer isso para essa discussão, nós queremos trazer, nesse momento, a reflexão sobre nós como indivíduos e como igreja, o que nós estamos fazendo, quem nós estamos sendo. Né? Será que nós temos sido como esse sacerdote ou esse levita, pessoas que foram designadas por Deus para trabalhar, para servir, para engajar-se com aquilo que é eterno? E será que nós estamos, às vezes, sendo divididos por nossas questões particulares? É tão interessante. Por que aqueles homens não pararam e não atenderam aquele que estava caído no chão necessitando de ajuda? Será porque se eu sou um sacerdote, eu não posso tocar, eu não sei se ele está morto, se ele está vivo, eu vou ficar impuro. Né? Quantas vezes nós não ajudamos pessoas porque a gente não quer se comprometer, ou a gente acha que a gente vai se sujar? Da mesma forma, o levita, com os mesmos princípios. Mas aí Jesus fala na historinha dele justamente de um samaritano, ou seja, ele estava contando essa história para judeus. Ele estava contando essa história para um doutor da lei. E ele diz, aí um certo samaritano, ou seja, o menos provável, o impuro diante dos seus olhos, aquele que é divergente de você. Foi ele que Deus usou na historinha de Jesus. E aí eu acho interessante os detalhes que Jesus coloca, e é nisso que eu quero me fixar nessa hora. Ele diz assim, e chegando, vendo, compadeceu-se dele. Primeira coisa que acontece na história de Jesus o que justifica aquele samaritano, a atitude dele, que é louvável, é que ele compadeceu-se. Gente, se nós não formos movidos por compaixão, nós seremos movidos por motivos escusos e interesseiros e políticos, talvez, e, enfim. Não é isso que deve nos motivar. Nós devemos ser motivados pelo mesmo que fomos alcançados. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós fomos transformados pela misericórdia de Deus. Foi porque o Senhor se compadeceu de nós, que Ele enviou o seu único Filho. Isso é uma evidência na vida de um cristão. Ou deveria ser, a compaixão. Porque com a mesma misericórdia que fomos alcançados, deveríamos estender misericórdia. Aí a gente se lembra de outra parábola, né? A do credor incompassivo, que foi muito perdoado, mas quando ele saiu e encontrou outro que devia muito menos a ele, não teve a mesma misericórdia. E essa característica desse samaritano, compadeceu-se. E fica a primeira pergunta desconcertante para a gente. Será que o meu coração tem sido movido por compaixão? Hoje eu estou falando isso com vocês aqui, eu compartilho muito aquilo que o Senhor está me confrontando, né? Sempre passa por aqui primeiro. Né? Eu não estou aqui na posição de apontar o dedo para ninguém, não.
Talvez por isso o Senhor me deu essa palavra, às vezes difícil, desconfortável de ouvir, porque talvez seja eu a pessoa que mais precisa escutá-la. O meu ouvido é o mais próximo da minha boca. E eu não só vou escutá-la, mas eu serei cobrada nessa palavra que sai da minha boca. Será o que nos move? O que nos move? Você está envolvida hoje com a defesa da infância, você está engajada nisso, nesse projeto, você está somando forças para a visão mundial. O que te move? O que te move? Ideologias? Interesses pessoais? Ou compaixão? Porque você foi muito amado, você foi muito alcançado, você foi muito perdoado. Você não consegue mais ficar indiferente ao necessitado. Não porque você é bom em si mesmo, mas porque a bondade de Deus vai tomando espaço dentro de nós até transbordar. É impossível uma pessoa ter uma experiência com Cristo e desenvolver um relacionamento com Cristo e continuar focada no próprio umbigo. Mas isso está acontecendo muito, até na nossa atitude de buscar servir. Nós temos nos mostrado tão mais focados nos nossos interesses particulares, sabe, gente? É uma disfunção, é uma distorção do nosso tempo. Chegando, certo samaritano que seguiu seu caminho, passou os pés e vendo, compadeceu-se. Teve compaixão. O que moveu aquele samaritano na história de Jesus? A qualidade que Jesus acrescenta nessa história. Misericórdia, compaixão. Compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos. Chegou perto, né? E avaliou aqueles ferimentos, como ele estava ferido. Talvez checando se ele estava vivo, se estava morto, né? Checando. Mas para isso, como é que a gente faz? A gente chega perto. Não tem como eu curar o ferido sem chegar perto, avaliar o que ele está vivendo, avaliar o nível da ferida, o nível do dano que foi feito. Está vivo, está morto, estava desmaiado apenas? Ele chegando-se. Essa é a segunda característica. Não tem como a gente não se envolver. A gente não pôr a mão. Jesus se envolveu. Ele encarnou. Ele vestiu a nossa roupa. Todas as vezes que eu penso sobre isso, gente, desculpa, mas todas as vezes que eu penso sobre isso, eu penso, meu Deus, o Deus criador de todo o universo vestiu essa nossa roupa, limitadíssima, imperfeita, e durante 30 anos ele ficou sendo gente. Isso é que é envolvimento, hein? O nível de comprometimento de Jesus nos torna indesculpáveis. Não dá para a gente ser cheio de Jesus e não se envolver pessoalmente. Não dá. Eu me lembro de uma história da própria pastora Cimeia, dela contando uma história de um dia que ela estava voltando do lixão e o filho dela chegou da janela e falou: mãe, você cheira lixo. Isso nunca mais saiu da minha cabeça, pastora Cimeia. Não tem como a gente não se aproximar, não pôr a mão, não ver os ferimentos de perto, porque só assim a gente vai achar a maneira de ajudar. Só assim a gente vai saber até onde foi o dano. E principalmente no que no que toca ao abuso sexual infantil e de adolescentes, ele é extremamente comprometedor. Por quê? Porque normalmente envolve alguém da família ou alguém muito próximo à família. Então você não mexe só numa estrutura, às vezes, entre tio, sobrinho, irmão, irmã, pai e filho. Você não mexe só entre aquelas duas pessoas. Toda a família é afetada pela denúncia de um abuso sexual infantil. Então, isso vai mexer no casamento. Se é o pai que estava abusando da filha, isso vai mexer no casamento. Como é que esse casamento não vai sofrer com isso? Né? Então, é aquela história que a gente não quer mexer, a gente não quer tocar.
Eu estava conversando com o João esses dias e a gente estava falando sobre isso. Por que muitas pessoas não acreditam na criança quando ela conta? Não é que não acreditam na criança quando ela conta, é que muitas pessoas não querem acreditar na criança. Porque acreditar que a criança estava dizendo a verdade e o avô abusou, o tio abusou, o irmão mais velho abusou, o pai abusou, a mãe abusou, isso vai mexer tanto com toda a estrutura familiar que é mais fácil querer varrer para debaixo do tapete. É mais fácil, não, eu vou cuidar daqui para frente, daqui para trás eu ignoro, daqui para trás eu vou esquecer, porque eu não quero esse nível de comprometimento, eu não dou conta de lidar com essa história. Então é algo muito sério e que envolve de nós aprender com esse samaritano, com essa história, né? Porque é uma história fictícia, mas que diz aqui do que está dentro do coração do Senhor. Jesus ilustra essa história. Então, ele tá colocando nessa história os elementos que estão no coração dele. A compaixão, o aproximar-se, né? Exatamente como o próprio Cristo fez. O aproximar-se, o envolver-se, o pôr a mão, verificar os ferimentos. E depois, o próximo passo é aplicando-lhes óleo e vinho. Né? O óleo para trazer alívio, o vinho para matar os pontos de infecção, né? O vinho para trazer cura, o óleo para trazer refrigério. Quando a gente está ali perto, a gente vê a situação de perto, a gente se envolveu, vem todo o desconforto, todo o desdobramento, mexe com toda a estrutura familiar, as denúncias, às vezes, a gente vai ter que lidar com elas, às vezes vira caso de polícia. E a gente não pode simplesmente tacar fogo no barraco e sair correndo, né? É ali tentar remediar da melhor maneira possível, com a verdade do Evangelho, com a psicologia, com o aconselhamento pastoral, com o acolhimento dessa família, com a reestruturação familiar, com a ajuda jurídica, enfim, óleo e vinho. Óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Isso fala de colocar o nosso comprometimento. A nossa casa fica comprometida, o nosso carro fica comprometido, o nosso dinheiro fica comprometido. Não dá para ser parcial. É um envolvimento total. Por isso, talvez por isso, muita gente não quer se envolver. Mas se Jesus não tivesse se envolvido, onde nós estaríamos? Né? Então, eu queria deixar essa palavra no seu coração. Esse exemplo desse samaritano. Né? E nós entendemos que o doutor da lei, ele começa, claro, querendo provocar Jesus, o intuito dele era pôr Jesus à prova, quando ele pergunta sobre isso, e Jesus pergunta para ele, tá bom, para você ser salvo, o que precisa? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então o Senhor falou, é isso mesmo, é isso aí. Se você fizer isso, é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, ele vai ocupar o centro da sua vida, ele vai ser o seu melhor amigo, ele vai ser o centro, o alvo da sua devoção extrema, né? E isso vai derramar para o seu próximo. E aí ele vem com uma pergunta capciosa, né? Mas quem é o meu próximo? É quem pensa como eu ou quem pensa diferente de mim? E aí Jesus vem com essa história, que quebra todos os nossos paradigmas. Né? O seu próximo é o necessitado que surgiu do seu caminho. O seu próximo não tem que pensar como você, o seu próximo não tem que crer nas mesmas coisas que você, o seu próximo não tem que ter o mesmo partido político que você, as mesmas ideologias que você. O seu próximo é aquele que Deus colocar no seu caminho, onde você identifique uma necessidade. Esse é o meu próximo. E a ele eu devo amar como a mim mesmo. E eu, apesar de... Hoje nós estamos vivendo uma crise com o amor próprio, né? Nós sabemos que, em última instância, nós protegemos a vida instintivamente, a não ser que você esteja sendo acometido por uma doença grave, que é a depressão. Se você não está acometido por uma doença grave, que é a depressão, e que te dá o desejo de autoextermínio, exceto essa doença, você vai querer se defender e vai querer viver a todo custo. Mesmo que você tenha problemas de autoestima, mesmo que você tenha problemas de amor próprio, você instintivamente defende a vida. E é isso que o Senhor está falando aqui.
ao próximo como a ti mesmo. Defenda. Você não se defende? Então defenda o outro. Você não cuida de comer? Então dá alimento para o outro. Você não busca ajuda quando você está necessitado? Então que você seja a ajuda do outro. E aí Jesus nos dá esse exemplo aqui desconcertante na história dele. Ele coloca em comparação um sacerdote, um levita e um samaritano. O que deixa claro para a gente que não é a posição que a gente ocupa, mas é quem nós somos. Não é se eu sou a presidente de uma ONG influente, ou se eu sou uma vizinha que identifico que o meu vizinho aqui está sofrendo maus tratos e abusos. Ah, mas o que acontece na casa do outro, o que acontece na casa do outro, se é violência, se é perversão, é nossa responsabilidade. Nós nos tornamos cúmplices se nós vemos uma situação de injustiça e não nos metemos nela. Nem que seja para fazer um telefonema e denunciar para o órgão competente ou para chamar a polícia. Precisa de ter uma atitude da nossa parte. Mas o nosso tempo reza na outra cartilha. Cuida da sua vida, não se meta na vida dos outros. Cada um tem a liberdade de ser o que quer. Mas a nossa cartilha é a Bíblia. E o Senhor está nos ensinando a nos envolver. E é desconcertante quando ele fala. Colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro. Quer dizer, é um comprometimento financeiro, inclusive, gente. Inclusive financeiro. Não tem como a gente se envolver com Deus, de fato, num relacionamento, e ainda achar que a gente é dono de alguma coisa. Nós somos dele e vamos agir de acordo com ele e vamos seguir as regras dele e o mais ele fará. Né? Em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, não é o meu dinheiro que me controla, não é a minha casa que me controla, não é o carro que eu dirijo que me controla. Nós somos movidos pela compaixão que nos alcançou, nos transformou e tem nos feito andar de fé em fé, de glória em glória, até aquele grande dia onde nós seremos como Ele é, mas até lá vamos sendo aperfeiçoados a cada dia, porque fomos alcançados por graça, amor, misericórdia. Né? E é impossível a gente ter sido alcançado pela graça de Deus, entender a graça e continuar infrutíferos, porque é efeito colateral. Como Jesus disse lá em João 15, né? Eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira, sinal que existem umas videiras falsas por aí, né? Prometendo fruto que não é fruto. Né? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estiver em mim dará muito fruto. Dará. É consequência, é efeito colateral. Então, é um momento de autoanálise. Nós estamos enxertados na videira? Ou só pendurados na videira? Porque a religião faz isso com a gente. Mistura lá as folhas, coloca a gente lá junto com aquelas que estão enxertadas e receberam a vida da videira, mas a gente às vezes está só pendurado na videira. A gente está ali, naquele contexto de vida, de fruto, mas a gente está seco. Só aparência. E aí é questão de tempo, porque quando a gente não está enxertado na videira, a gente vai secando. Porque a seiva não está vindo na gente. A gente vai secando, secando, secando. Às vezes a gente encontra com pessoas dentro da igreja há anos, secas. É tempo de autoanálise, de reflexão. E de não termos medo de nos envolvermos. E, gente, esse medo só vai embora quando a gente está enxertado na videira. Que aí ele vai fazendo em nós. Ele vai fazendo em nós. Quando você pensa que não, você já está envolvido até aqui, né, pastora Simeia? Quando você pensa que não, você está cheirando lixo. Quando você pensa que não, você já foi além daquilo que você iria pelas suas próprias pernas ou pela sua própria coragem. Mas então a gente tem que ter coragem, pelo menos, para dizer: Senhor, eis-me aqui. Além das nossas canções, além das nossas aparências, além do nosso trabalho formal, mas, de fato, sermos movidos por compaixão, nos envolvermos, nos aproximando das situações complicadas, né?
observando os ferimentos, derramando óleo e vinho, derramando refrigério e cura, através de atitudes práticas, através da oração, através do ensino do Evangelho de Jesus Cristo, através da ternura, que é uma ferramenta poderosa, e, finalmente, colocando tudo que temos a serviço do reino. Se for necessário, a nossa casa, o nosso carro e o nosso dinheiro, porque tudo que recebemos não é só para nós, é para ser compartilhado, inclusive a vida, como o próprio Jesus nos ensinou. Esse é o nosso maior desafio, gente, porque a gente vive, nós estamos cercados do individualismo, nós estamos cercados pelo ego, né? O egocentrismo. Como a gente quer ser percebido, como a gente quer ser notado, como a gente acha que vitória está em ser conhecido, né? A gente está mergulhado nesse contexto. E isso, mesmo para aquelas pessoas que são mais discretas, estão fazendo o que tem que fazer, isso nos afeta de alguma forma. Quando não, estamos sendo enredados por falsas ideologias e achando que o homem tem capacidade de fazer o que só o Senhor irá fazer. Homem nenhum, ideologia nenhuma vai ajustar o que precisa ser ajustado. Só o reino de Deus estabelecido na terra. Só o reino de Deus, dos quais nós somos portadoras da mensagem. Então, que vivamos hoje como a antecipação daquilo que aguardamos. Um reino de justiça, paz, onde o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima, onde a eternidade vai invadir o nosso planeta, onde o governo sairá de Sião, onde o Senhor vai reinar, onde o cordeiro pastará com o leão, onde as armas vão virar arado. Enquanto esperamos a manifestação da ressurreição, a manifestação de Cristo, a ressurreição dos mortos e a redenção da humanidade, enquanto aguardamos, que a gente viva agora, a gente viva hoje, sob o prumo desse reino, de justiça e da esperança no único, que pode nos livrar e tornar seu corpo, sua igreja, né, o maior elemento de transformação nessa terra. O que nenhuma ideologia humana é capaz de fazer, a igreja pode fazer, se ela se submeter à palavra do Senhor, ter um relacionamento real com Ele. É impossível os frutos não começarem a arrebentar para todo lado, saciando a fome, matando a sede. É tão interessante a videira, né, ser comparado, porque a uva, ela produz vinho e ela alimenta, né? Coisa linda. E sermos essa árvore frondosa que dá sombra para as nações e refrigério. Esse é o papel da igreja. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. E que a gente seja a mão, o abraço, o coração, o olhar do Senhor. Em dias tão escuros, às vezes a gente pode ficar, não tem jeito, não vai dar jeito, a gente está perdendo, a gente já perdeu, a gente não consegue. Lembra do efeito que tem um isqueiro no meio da escuridão. É uma chama pequena, mas quebra a escuridão absoluta. Um isqueiro, uma tocha. Não menospreze o que a luz é capaz de fazer. Brilhe. Que Deus abençoe vocês. E eu queria orar. Vamos orar? Vocês oram comigo? Pai, nós louvamos o Senhor. Nós bendizemos o teu santo, poderoso nome. E nós colocamos os nossos olhos, o nosso coração, as nossas expectativas totalmente no Senhor, porque o Senhor não frustra, o Senhor não falha, o Senhor não tarda, o Senhor não se atrasa, o Senhor tem o tempo nas suas poderosas mãos. O Senhor não está preso, nem a Ele, nem ao espaço. O Senhor reina. E nós precisamos de ter essa consciência que o Senhor reina sobre nós.
que nós fomos alcançados pela tua misericórdia, não é mérito nosso, é graça do Senhor. Então, que a gente viva, Senhor, conscientes dessa graça e dessa misericórdia, e que essa consciência nos transforme de dentro para fora. Mude os nossos conceitos, dilate o nosso coração, Senhor. Que a gente se envolva com aquilo que o Senhor se envolveria, que a gente estenda os braços para aqueles a quem o Senhor estenderia, que a gente proteja aqueles que precisam de proteção, que nós nos levantemos como a voz daqueles que não têm voz, que a gente tenha coragem de se comprometer até o pescoço, como o Senhor fez. O Senhor se envolveu, o Senhor se identificou, o Senhor encarnou, o Senhor viveu a nossa vida, morreu a nossa morte. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos conduz a um relacionamento com o Senhor de uma forma tão íntima e pessoal que seja impossível a gente continuar indiferente àquilo que toca o seu coração, que rasga o seu coração. Que assim como o Senhor, a gente tenha essa consciência que nós estamos aqui para os doentes e não para os sãos. Nos tira do lugar da acomodação, Senhor, nos tira do lugar da covardia, nos tira do lugar da mentira, nos tira do lugar da idolatria ideológica, nos tira desse lugar, Senhor. Nós queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, frutificando aquilo que o Senhor faz em nós, que o Senhor faça. E que a misericórdia que nos alcançou se derrame em misericórdia, que o perdão que nos alcançou se derrame em perdão, que os olhares, o olhar com o qual o Senhor nos olhou, que esse olhar seja colocado em nós para olhar o nosso próximo, independente de quem ele seja. Deus, nós precisamos do Senhor para isso, porque sozinho a gente não vai conseguir nunca, nunca, nunca. Porque sem o Senhor, nós nada podemos fazer, como o Senhor bem falou lá em João 15. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Então, nos toma por inteiro. Muda o nosso coração, muda a nossa mentalidade. Senhor, arranca o engano. Arranca o engano, porque o engano entra como se fosse verdade, mas é mentira. A verdade é a tua palavra. A verdade é a tua palavra. O Cristo encarnado, o Verbo de Deus é a verdade. Por isso nós queremos, Deus, nós precisamos que o Senhor faça uma transformação no nosso coração, na nossa mente, nos arranque da religiosidade, que não sejamos como a história que o Senhor contou, desempenhando funções como sacerdote, desempenhando funções na igreja como levita, indiferentes à causa dos outros, mas que sejamos como o samaritano, que viu, se aproximou, se compadeceu, tocou, pôs no próprio animal, levou para a hospedaria, investiu na cura daquele homem, derramou sobre ele óleo e vinho. Que sejamos contados com aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas e inevitavelmente amam o próximo como a si mesmos, porque é impossível a gente amar o Senhor acima de todas as coisas e isso não se transformar num amor horizontal. Nos ajuda, pela tua graça e pela tua misericórdia, nós oramos e declaramos a nossa absoluta dependência e o desejo de que o Senhor faça essa obra em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês poderosamente. Meninas e meninos, né? Eu acredito que tenham homens aqui também conosco. E eu oro para que o Senhor faça em todos nós, o que só Ele pode. Vamos embora. Vamos colocar a mão. Deus abençoe vocês.